Sou Consuelo Rezende, professora de Sociologia, e hoje nós vamos estudar o conteúdo da semana 5 do PET 2, do terceiro ano. Para iniciar os nossos estudos, um pensamento: que a felicidade seja sonho, meta e realidade. Nesta semana nós vamos falar um pouco sobre cultura. O que é cultura? A cultura se refere ao modo como as pessoas se organizam enquanto sociedade, como sua língua, costumes, tradições, hábitos, crenças, valores morais. Sendo assim, toda cultura é um empreendimento social que foi construído ao longo da história, passando de geração por geração. Mas, como a sociedade é formada por uma diversidade imensa de pessoas, haverá sempre diferenças em muitos aspectos. Por exemplo, no Brasil, nós compartilhamos o mesmo idioma, mas não compartilhamos as mesmas crenças religiosas. Também podemos concordar com alguns valores morais, e isso vai ajudar na criação das nossas leis. Temos regiões que têm suas tradições específicas e há hábitos que são diferentes em cada parte do país. Esse fenômeno é o que chamamos de diversidade cultural. O Brasil tem uma diversidade cultural enorme, mas há elementos que são comuns a todos que fazem parte, né? E que nos fazem identificar como brasileiros e brasileiras, que fazem com que nos identifiquemos como brasileiros e brasileiras, ou seja, a nossa identidade cultural. Temos também elementos regionais que nos identificam. Em Minas Gerais, por exemplo, sempre nos referimos ao pão de queijo e ao cafezinho. Como a cultura é o modo de viver de um povo, então ela é socialmente construída. Não pode ser pensada como algo estagnado, que não muda. A cultura muda e deve mudar com o passar do tempo, atendendo aos anseios das pessoas. Diante da diversidade cultural existente, tem também presença de pessoas preconceituosas e intolerantes, que acreditam que só a sua forma de ver o mundo, de se vestir, de falar, de crer, são melhores, ou as únicas que estão corretas. E por isso acabam cometendo alguns tipos de violência, né, contra pessoas que agem e pensam diferente. Essa forma de pensamento é chamada de etnocentrismo. Essa forma de julgar o restante do mundo a partir das características particulares do seu grupo. Todos que são diferentes são julgados inferiores. E esse tipo de atitude contribui para o racismo, o machismo, a homofobia e a intolerância religiosa. O etnocentrismo europeu, ele contribuiu e justificou muito para o racismo. Através de algumas teorias, eles dividiam, classificavam os povos, advertiam contra o cruzamento de raças, separavam as espécies, afirmando que só os mais capazes sobreviveriam, consideravam os povos mais evoluídos como civilizados, menos evoluídos como primitivos, selecionavam pessoas, jovens saudáveis e fortes, né? Algumas teorias como o arianismo, darwinismo social, evolucionismo social, teoria da eugenia, né? Algumas delas nós até já falamos em aulas anteriores. Então, essas teorias justificavam os brancos, a elite branca europeia, estar numa posição superior às demais. E isso também influenciou e inspirou
terríveis experiências pelo mundo afora, até como uma influência muito forte ao nazismo, né, que aconteceu na Alemanha. Essas teorias que separavam pessoas, povos. Percebemos, então, que a valorização da cultura, quando há a preservação da memória, o respeito, a valorização da vida, e ninguém é prejudicado, é algo que vale a pena ser preservado. Mas quando há práticas preconceituosas, quando alguém é privado da sua liberdade individual, o seu corpo controlado e até mutilado às vezes, ou uma prática que condena pessoas à morte, essas práticas devem ser questionadas e mudadas. Então, o ponto-chave aqui é a gente conseguir perceber e dar valorização e valorizar a dignidade humana, para ver o que vale a pena ser mudado e o que vale a pena ser preservado. Esta semana o PET trouxe uma atividade apenas, né? Uma tirinha, uma questão do Enem de 2002, e tem uma conversa de um pai e de um filho. Hamlet, existem apenas 2 tipos de pessoas neste mundo: navegantes e não navegantes. E o filho pergunta: de acordo com quem, papai? E ele responde: com os navegantes. De acordo com a história em quadrinhos protagonizada por Hagar e seu filho Hamlet, pode-se afirmar que a postura de Hagar, vocês vão ver, ler as alternativas e vão marcar a alternativa correta. E assim a gente finaliza o conteúdo do PET da semana 5, do PET 2. A semana que vem a gente volta com conteúdo novo e muito obrigada.